Oi, eu sou o Vini e sou apaixonado por gastronomia. E esse aqui é o podcast Me Passa a Receita, que a gente vai falar um pouco sobre os bastidores da gastronomia. A ideia aqui é mostrar para vocês o outro lado da gastronomia e também falar um pouco sobre empreendedorismo, dificuldades sobre montar um negócio de gastronomia e falar um pouco sobre os sabores de Curitiba. Hoje é o episódio que eu vou ser entrevistado. Eu chamei aqui a Yas, que é minha amiga, sócia, e que me ajudou a fazer o Sabores chegar onde ele chegou. Então a gente vai falar um pouco sobre os sabores, sobre as dificuldades de empreender, mostrar um pouco sobre a gastronomia de Curitiba e falar sobre o nosso dia a dia. Yas, com você. Então, acho que a gente não pode começar a falar dos sabores sem falar de quem faz parte, né? De quem faz os sabores acontecer. Então, pode começar falando quem é o Vini como profissional também, o que você já fez da vida. Então vamos lá. Então eu vou começar acho que do começo ali do que é os sabores. Acho que a maior parte das pessoas quando conhece os sabores faz essa pergunta que é como começou tudo, da onde que veio os sabores de Curitiba. E essa é uma pergunta que eu gosto de falar porque é uma construção, né? Então eu como profissional já sou formado há mais de 10 anos em publicidade e claro essa formação me ajudou a ter base e conhecimento para ter os sabores hoje e aprender um pouco sobre os caminhos de chegar até aqui onde eu cheguei. Então, o Sabores de Curitiba veio de uma experiência minha, que eu sempre trabalhei com gastronomia, desde que eu me formei em publicidade, comecei a trabalhar com gastronomia. Eu escrevi em jornal, escrevi em revista, site, fui fazendo outras coisas, criei eventos de gastronomia, feiras gastronômicas. Então, quando Curitiba começou a ter o boom de eventos gastronômicos em locais públicos, eu fiz uma das primeiras feiras gastronômicas aqui em Curitiba. Foi um movimento super legal, que levava as pessoas para o espaço público, para usar o espaço público. Já levei milhares de pessoas para uma praça, já ocupei muito o espaço público, já vi novos negócios serem criados dentro das feiras gastronômicas, porque a ideia era levar a gastronomia para a praça e trazer os restaurantes do bairro para a praça numa barraquinha que eles vendessem um prato um valor mais acessível do que dentro do restaurante. Então foi um momento super legal, mas como todo negócio você tem que saber quando ele está no fim, assim, e aí acho que era um negócio que primeiro era muito desgastante fazer. Você contou uma vez que você sempre ficava a semana inteira, que antecedia a feira, olhando a previsão do tempo, para saber se ia chover, se não ia chover. Curitiba sempre é um caos, então, né, no tempo, assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer, e aí como a gente fazia os eventos em um espaço público, né, aberto na praça, a gente dependia muito do tempo. Então, se faz sol, era sucesso. Agora, se chove, não vai ninguém. Já era. E aí, você tinha todo o investimento, você tinha toda a divulgação, e se fosse chover na semana ali, você perdia tudo, entrava em desespero. Então, era um negócio de risco, né? Eventos normalmente já é um pouco de risco ali, você dependia 100% do tempo e era uma das dificuldades. Outra, a gente tinha muita dificuldade de liberação do espaço público, quem olhava de fora, né? Sempre olhar o negócio de fora do outro parece maravilhoso, mas não. Você tinha liberação dentro da prefeitura, tinha que pagar para usar o espaço público, enfim, locação de tenda, a gente tinha nutricionista responsável por olhar todos os participantes para ver se eles estavam servindo corretamente, se estavam armazenando os alimentos de forma correta. Então, tinha todo um universo ali por trás. E você era o responsável. Se dava algum problema, tinha que... Era você. Era eu tinha eu e mais o sócio, mas tinha que resolver. Mas enfim, ali eu tive muita bagagem, mas eu como profissional dentro do mercado de gastronomia, então aqui em Curitiba eu já estou há anos, já conheço muita gente, já conheço muito dono de restaurante. E aí passou-se essa fase das feiras, eu acho que foi o momento ideal ali, foi um pouco, acho que talvez 1 ano, 2 anos antes da pandemia. Aí veio a pandemia. Antes disso, na verdade, o meu perfil pessoal no Instagram era Vini Food, e aí eu usava ele mais para postar o meu dia a dia ali de gastronomia. Então, onde você ia e gostava? Onde eu ia e gostava, onde eu era convidado para ir, para ver algum
cardápio novo, tinha bastante contato com a assessoria de imprensa, então eles me convidavam para ir nos restaurantes, não tinha esse mesmo roteiro que tem hoje de influenciador, que hoje influenciador é muito chamado para ir em restaurantes e tal. Antes era a assessoria de imprensa que convidava, né? E aí você ia para escrever mesmo depois e para conhecer o restaurante. Então eu ia, aproveitava e fazia foto e postava lá no meu Instagram. E aí vi que ele começou a crescer, vi que o Instagram começou também a crescer, mas ainda não tinha nenhuma pretensão de negócio para ser rentável. E aí eu decidi mudar o nome do perfil, para tirar o meu nome, para ser um nome que as pessoas, quando entrassem no perfil, batessem o olho e soubessem do que estava sendo falado. Então, eu escolhi na época Sabores de Curitiba, que acho que era bem característico, as pessoas iam entrar e iam saber que estava se falando de gastronomia, especificamente de restaurantes em Curitiba. E aí, a partir dali, começou a crescer mais, mas como negócio foi só pós-pandemia. Então, como negócio para rentável, para eu abandonar as outras coisas que eu tinha para me dedicar como negócio, foi só após pandemia. Então, acho que a evolução do meu trabalho é mais ou menos essa. Hoje, depois de, acho que provavelmente uns 4 anos, o Sabores é um negócio consolidado. Mas como perfil, o Sabores tem em torno de uns 9, 10 anos. E qual foi o momento que você percebeu que o Sabores ia ser o seu negócio? Que você tinha que se dedicar, assim, em tempo integral? Eu acho que é uma junção de trabalhos que foram feitos quando eu, vendi minha primeira publi, por R$100. Quanto foi? Ia perguntar. R$100. Quando o trabalho começou a demandar mais, então ter mais posts e ver o trabalho de outras pessoas dando certo também. Então, eu sou muito amigo da Maria, que provavelmente é a referência hoje aqui no mercado local de Curitiba como perfil. Então, ela, quando eu tinha lá 20 mil seguidores, eu achava o máximo, ela já tinha 170 mil seguidores e ela já encarava aquilo mais como negócio e rentabilizava mais. Então, eu sempre tive a vontade de fazer o trabalho super bem feito de, ser referência dentro de gastronomia. Então, o perfil da Maria O Que Fazer Curitiba, ela é referência hoje em Curitiba, mas ele conversa num universo muito maior, muito amplo, né? Ele fala sobre vários assuntos. E a gente tenta sempre focar em gastronomia. Então, o que eu falo que o Sabores ele é referência em gastronomia em Curitiba. Então, a gente tem que ter esse norte de sempre ser o melhor, entregar o melhor e com credibilidade com o conteúdo que a gente faz em gastronomia em Curitiba. Claro, a gente gosta de falar da cidade, a gente ama a cidade. Eu sou apaixonado por Curitiba. Yas, Davi, Deise, que trabalham comigo, sabem que eu adoro passar por uma praça e contar história. Adoro a cidade. Então, a gente tem a gente fala sobre outros assuntos, sobre cidade, a gente fala sobre cultura, mas o foco do perfil é a gastronomia. E em que momento você decidiu contratar alguém? Acho que não foi nada planejado, assim, sabe? Eu estava lá no Instagram, eu acompanhava o Pedro, que foi o primeiro a entrar nos Sabores de forma, assim, como um colaborador, né? E aí eu estava lá e ele falou que estava disponível, assim, né? Tipo, para trabalhar, queria trabalhar em outro lugar. Ele estava num outro trabalho. E aí eu conversei com ele e meio que acertei, nem lembro, era também um valor tipo que hoje não chega nem perto do que com certeza eu contrataria ele. E aí eu ofereci, a gente sentou, foi conversar um dia no café e falei, olha, vou ser bem sincero com você, vai começar, mas assim, a gente vai ver como que vai ser e o que vai dar. E acho que o legal é que, assim como o Pedro lá foi o primeiro, quando contratei depois você, Davi, Deise, é que a gente lida do lado profissional, mas claro, é muito pessoal. Dentro dos Sabores a gente tem muito essa relação pessoal, de amizade, a gente tem muito isso por estar todo dia convivendo. São muitas horas juntos. Muitas horas e acaba sendo
além de trabalho, uma convivência de amizade mesmo. Todos se tornam amigos ali. Então, com o Pedro foi assim. A gente começou, os Sabores não era nem um pouco estruturado. Depois, quando você entrou, você viu que não era nem um pouco estruturado. Eu não tinha um planejamento, eu não tinha nada, assim. Não existia planilha de financeiro também. Os Sabores estava crescendo, mas estava crescendo por um trabalho que a gente estava fazendo aos poucos, assim, mas sem nenhum planejamento futuro, de saber o que a gente quer, de quanto a gente vai ganhar, de nada, assim, não era não tinha um plano de negócios ali. E o Pedro entrou e ajudou muito na parte de conteúdo, de a gente criar. A gente se dava muito bem, conversava muito, então várias coisas surgiram ali da nossa convivência, modelos de negócio dos Sabores de lista, enfim, essa é uma história que eu vou contar daqui a pouco, mas não houve um planejamento para contratar, então foi meio que na loucura, assim, sabe? Era o começo ali dos Sabores como negócio mesmo, então eu queria alguém que me ajudasse e também fizesse parte ali de, sabe, eu sou muito centralizador nas coisas, assim, de querer controlar as coisas. Mas ter alguém junto comigo também ajudou muito a abrir essas portas e pensar de uma forma diferente. Entendi. E depois disso, eu cheguei, então o Pedro me trouxe, né? Eu conhecia o Pedro, a gente já tinha trabalhado junto. E eu lembro que a gente foi fazer entrevista também, foi uma entrevista muito maluca. Não foi nenhuma entrevista, eu cheguei lá já para acertar como que ia ser. Não teve entrevista, né? E daí foram muitas contas em um quadro. Aí depois eles me mandaram uma foto no WhatsApp. E no dia 31 de janeiro eu comecei. E depois disso agora a gente já tem o Davi, que é estudante de cinema. E ele é todo responsável pela parte de conteúdo. A Deise, que é a nossa jornalista. E a Tânia, que é nosso financeiro. A gente já cresceu bastante a equipe. Acho que nesses 4 anos que eu falei como negócio, o Sabores cresceu muito. Tanto em seguidor quanto em faturamento. Acho que essa é uma parte legal para falar, principalmente para quem está começando ou para quem quer entrar nesse ramo, né? Eu vejo pesquisas e leio bastante aí que o emprego, né, a função de influenciador é hoje uma das que as pessoas mais querem, os jovens mais querem seguir, assim, né? Então, eu acho que é legal de falar sobre números, é legal de falar sobre como começar, sobre empreendedorismo. E eu acho que é isso, assim, é um aprendizado a cada dia. Os Sabores cresceu muito, acho que tem para onde crescer. A gente é muito nichado em gastronomia e em Curitiba, a gente é muito nichado, mas hoje o Sabores é referência dentro desse nicho, desse segmento, e ainda tem como crescer. Então existem novos projetos, o podcast é um novo projeto, o guia é um novo projeto. A gente nunca pode estar parado e a gente sempre tem que ver a evolução do mercado, porque o mercado muda muito, principalmente na tecnologia. Então a gente viu que quando eu fazia as feiras, o importante era o Facebook. Então se divulgava pelo Facebook as feiras. Faziam aqueles eventos, né? O pessoal marcava, tipo, eu vou. Tinha a página das feiras, então era o Facebook que existia e era aquilo que a gente divulgava. Hoje a gente praticamente morreu o Facebook, pelo menos dentro dos Sabores a gente não tem muito ali. E aí, sei lá, alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, a gente sabia que o TikTok ia crescer muito. O TikTok já cresceu muito, mas ainda tem muito a crescer. Então, é mais uma área que a gente está olhando de uma outra forma, que a gente está desenvolvendo um trabalho específico para o TikTok. Então, são várias áreas que a gente sempre tem que estar de olho, sempre tem que evoluir e cuidar para a gente ser referência, porque o importante dos Sabores é que a gente fala isso muito dentro no trabalho, no dia a dia, que a gente sempre tem que estar à frente dos outros. Então, isso é muito importante. E como foi para você atingir metas grandes, então? Tanto de seguidores como de faturamento? Como que foi ver isso acontecendo? Eu acho que o mais legal foi quando eu atingi os 100 mil seguidores. Que foi assim, contadinho, né? E achava assim o máximo. Entrava toda hora pra atualizar. Nossa, 100 mil, um número redondo, né? Nossa, então... Chegou nos 3 dígitos, né? Eu acho que números são importantes, ajudam a
a te dar motivação pro trabalho, para você ver que o resultado tá vindo o resultado, que as pessoas gostam, que as pessoas seguem. Mas hoje a gente encara talvez de uma outra forma os números de seguidores. A gente sabe que não é o número de seguidores que vai fazer o trabalho dar resultado. Então, se a gente tem 200, 300, 400 mil seguidores, não vai refletir 100% diretamente num trabalho, numa publi, se ela vai dar certo ou não. Principalmente no TikTok, a gente sabe que o número de seguidores já não interessa mais. A For You do TikTok entrega de uma forma meio randômica, aleatória, e se você segue aquela página, não quer dizer que você vai receber. Então, e o Instagram tem caminhado para isso também. Então, tem entregado bastante os posts para quem não é seguidor. Então, não é mais tão importante, né, o número de seguidores. Mas, claro, a gente gosta de ver lá. Recentemente, recentemente o Sabores bateu 300 mil seguidores. Se a gente for pensar dentro do nicho que a gente atua, gastronomia em Curitiba, novamente falando, 300 mil é muita gente. Então, a gente tem até um perfil voltado até mais para uma classe A, B em Curitiba. Então, ele é muito nichado e 300 mil seguidores é muita coisa, né? Para você pensar dentro do universo em Curitiba, aí, 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas é muita coisa. Mas tem muito ainda a crescer, a gente sabe, e a gente quer sempre crescer em número de seguidores. Mas em faturamento, Sabores cresceu, provavelmente desde quando você entrou lá, que começou a organizar que existiram coisas. as planilhas no Excel. A gente cresceu em torno de uns 400%, né? Que a gente puxou. Já chegou ali. a crescer teve um mês que acho que bateu até 500, né? 500%. Na média, a gente cresceu aí desse ano, né? O faturamento desse ano vai dar em torno de uns 400% do que foi lá de quando você entrou, mas se você contar por mês, já teve faturamento que foi 500, quase 600% a mais. É muita coisa. Isso em 2022, né? Em relação a 2022. Em relação a 2022, que foi quando você entrou. Então é muita coisa. É legal a gente ver o resultado no bolso. A gente consegue fazer coisas que eu nunca fiz e que, né, consegui viajar, fazer outras coisas pessoais que eu gosto muito. Os Sabores podem investir muito mais, então a gente tem equipamentos melhores, a gente consegue ter mais ser mais livre para conseguir fazer aquilo que a gente quer e guardar dinheiro para ter novos projetos. Então, o site que a Daisy entrou era um projeto que estava parado lá, o site era alimentado, sabe lá Deus quando, e ele é um suporte hoje para os conteúdos dos Sabores. A Daisy atualiza ele todos os dias, cuida das matérias para escrever muito bem feito, porque eu fazia talvez de uma forma ali, né? Eu não já muito... era a pessoa que tinha um login, mas não entrava no site. O Pedro cuidava também, o Pedro fazia certinho, mas também o foco dele era mais criar conteúdo pro Instagram, né? E hoje o foco da Daisy é cuidar do site e, claro, a meta do site é que ele também tenha cada vez mais acesso, que ele seja rentável e que seja referência na cidade. Se as pessoas querem entrar e saber mais sobre gastronomia, elas vão entrar no site. Quando a gente posta alguma coisa, algum conteúdo que fala sobre, sei lá, novo restaurante que abriu, ela pode ter mais informações dentro do site. Então, são projetos que a gente consegue viabilizar porque o perfil cresceu e tem hoje um movimento financeiro bom. Então, isso ajuda, é claro, a nos motivar, a crescer mais e fazer sempre mais coisas. Então, um vai ajudando o outro, acho. Isso é legal. E só esse ano a gente já trabalhou com 145 clientes diferentes, né? Que a gente agora tem também um sistema. E quais foram as marcas que você mais gostou de trabalhar em todo esse tempo? Marcas grandes, marcas pequenas? Então, acho que antes de falar sobre isso, eu vou querer falar sobre o que você falou. A gente atendeu 145 clientes esse ano. Um dos motivos dos Sabores existir também, não é só para eu aparecer, não é só para ganhar dinheiro, é fomentar a gastronomia local. Curitiba cresceu muito na área de gastronomia nos últimos anos, é referência. A gente
tem muitos bons restaurantes em Curitiba, nasceu já muita coisa aqui de Curitiba e foi para fora, né? E a ideia dos sabores é fomentar mesmo a gastronomia local. É mostrar a força da gastronomia local, elevar o nome de um restaurante para mais gente e pegar também o pequeno que começou ali e dar visibilidade para ele. Então, esse é um dos motivos dos sabores, é a gente levar a gastronomia para o maior número de pessoas e ajudar o empreendedor local também. Então, a gente fica muito feliz quando a gente divulga um lugar e a gente vê o resultado, né? A pessoa vem e nos fala, pô, foi muito bom, ajudou muito no negócio, cresceu muito, muitos clientes novos, enfim. Esse é o resultado do trabalho de sabores que acho que dá mais prazer, muito, muito mais do que ver o número de seguidores. Esse resultado é o mais importante para a gente. Então, voltando lá agora à tua pergunta, qual o cliente que a gente já trabalhou? A gente já trabalhou com vários restaurantes, né? Vários clientes, assim, desde o pequenininho que está começando agora, né, até clientes grandes com publi nacional, como o Tinder, né, que a gente fez uma campanha uma vez para o Tinder, que foi super legal. A gente recebeu o contato de uma agência lá de São Paulo e a gente foi selecionado aqui para fazer uma publi para eles, mostrando lugares para fazer date. Para você ir num date. Então, nem lembro qual era o tamanho dos sabores naquela época ali, mas era assim, pra gente foi, nossa. Nossa, quando a gente recebeu a proposta, ficou todo mundo, meu Deus, a gente ia aparecer no Tinder. E, enfim, tem outros grandes clientes que a gente já trabalhou, que a gente gosta bastante. A gente tem clientes mensais, clientes aqui locais de Curitiba, mas assim, como a gente é muito focado aqui, pra gente fazer publis maiores de clientes que são nacionais, a gente tem um pouco menos de acesso do que influenciadores que são perfis pessoais, né? Uhum. Então, os locais aqui, a gente se apega muito a alguns clientes. Eu sou muito apegado a alguns clientes. Exemplo, o Dom Hugo. Eu adoro o Dom Hugo, tenho uma amizade com ele. O Dudu Esperandivo também tenho uma amizade com ele. Hoje o que eu mais gosto e que eu faço ali dentro dos sabores, além de aparecer, comer, é fofocar, é falar com o dono do restaurante, conversar, enfim. Isso é muito legal. Isso para mim aproxima muito, estreita laços. Então, e eles viram mais que clientes, né? São amigos. São amigos que às vezes eu às vezes tô em casa, ele manda mensagem: Vini, vamos fazer alguma coisa, vamos comer um churrasco, ou onde eu posso ir hoje com a minha mulher, com meu filho. Então isso é legal de você passa o limite do trabalho e você fica amigo mesmo, isso é legal. E agora que você falou que você só come fofoca, todo mundo acha que o nosso trabalho é só ir em restaurantes e comer e é isso. E é muito mais que isso, né? É muito mais. Eu hoje como empresário, né, então tem algumas funções que você é influenciador, você é empresário, né, publicitário. Eu já deleguei algumas coisas dentro do empresário, né? Então a Yas é o comercial, ela recebe a maioria dos contatos de clientes, alguns poucos que ainda são amigos ou clientes antigos falam comigo, mas a maioria fala com a Yas. Esse foi um passo muito importante dentro dos sabores, porque eu não consegui atender todo mundo que entrava em contato. Eu não sou a pessoa do comercial, não é o que eu gosto de fazer. Responder no WhatsApp não é um forte. Eu gosto de falar, conversar, fofocar com as pessoas, com os clientes, mas agora atender, sabe, tipo, negociar. Para negociar eu sou péssimo. Não mandem o Vinícius para negociar. Não mandem, porque eu vou fazer um super desconto e daí não vai dar certo depois. Vai todo mundo ver e vai falar, agora eu só falo pro Vinícius. E aí essa foi uma evolução legal de ter a Yas como comercial. Então, são coisas que dentro dessa linha do tempo dos sabores é importante ter para de evolução mesmo, assim, né? Então, o meu dia a dia hoje é assim, eu gosto de ter uma manhã um pouco mais tranquila, de planejar as coisas, cuidar da agenda, saber o que é que precisa para os sabores, para o dia a dia, de pensar, criar novos projetos, enfim.
normalmente amanhã eu uso mais para isso. Aí tem a parte de você cuidar de cada publi, então você tem que saber quando que vai ser a gravação, quando que vai ser a entrega da pessoa, quando vai ser o post. Daí tem que cuidar do Trello. Do Trello, que é nosso cronograma ali de quem tem que fazer tal coisa, quem tem que fazer. Então hoje eu meio que organizo tudo. Então eu coloco eu e Yas colocamos lá no Trello, ela vendeu, colocou lá no Trello que vendeu tal publi. E aí eu vou junto com a Yas ou com o Davi ver do começo ao fim aquela entrega. Então, foi vendido, quando vai ser gravado, qual que foi, o cliente tem que preencher o briefing, qual que vai ser o off, de ajudar a escrever o off, revisar o off, gravar o off, ver a edição, aprovar o vídeo, falar com o cliente. Então, são várias muitos etapas. Processos. As pessoas acham que chegou lá, comeu e pronto, acabou. Né? Ou que, quando viraliza os vídeos, a gente sabe que quando vai para fora da bolha, as pessoas não entendem, às vezes, como é o trabalho, como é o nosso trabalho. Você se vendeu por um prato de comida, vai lá, comeu e... Já comentaram isso mesmo. Já comentaram. Então, foi lá, comeu um prato e pronto. Não, o trabalho dos sabores é muito maior, né? A gente tem hoje uma empresa que depende da publi. A gente acho que vai entrar nesse assunto que é qual a relação de publi, de orgânico, de posts orgânicos, mas sim, a gente é uma empresa comercial, a gente depende da venda de espaço publicitário. Então, os sabores nada mais é do que como se fosse uma TV, um rádio, eles vendem o espaço, é um veículo, ele vende o espaço publicitário pro cliente, e graças a Deus a gente tem muito resultado com isso, a gente vê muitos clientes, a maioria dos nossos clientes são clientes recorrentes, então anunciou uma vez, depois de um tempo anuncia outra, porque vê o resultado, e isso eu acho que é o mais legal da gente ver também. E aí, voltando lá, que é qual que é essa relação do nosso dia a dia, e ir muito além do que só comer, os sabores hoje é um negócio que para mim, assim, hoje eu sou mais empresário, vejo mais a parte de empresário, apareço lá, o chamado influenciador, mas eu preciso lidar com o financeiro, que hoje quem cuida é a dona Tânia Mara, ela cuida, porque eu também já deleguei, então, cobrar o cliente, fazer boleto, cuidar do financeiro, que eu sou péssimo em cuidar de financeiro também, eu sofro de ansiedade de ver o dinheiro saindo da conta, então fazer pagamentos não é comigo, entendeu? Eu prefiro fechar o olho e dizer foi, entendeu? Mas é assim, então eu foco no que eu sei fazer, no que eu gosto de fazer, né? Que é fofocar e comer. Não, eu gosto de acompanhar como um todo, né? E acho que o que eu mais gosto é criar, pensar em coisas novas, ver o trabalho indo para todos os lados. Então, o podcast foi uma coisa que eu queria há uns 2 anos. Né? Tava lá no quadro, a gente fazia reunião e falava. A gente falava. Vamos fazer o podcast. Que é uma das grandes dificuldades também, porque você criar novos projetos demanda tempo e demanda você abdicar do tempo que você já é escasso do teu dia a dia. Então, os sabores me demanda, acho que, sei lá quantas horas do dia, mas muitas. Eu acordo de manhã, tenho a minha rotina, vou pra academia, vou fazer minhas coisas, chego no escritório entre 9 e 10 horas da manhã e fico normalmente até 9 e 10 horas da noite. Porque tem gravação à noite. Então, quando eu chego, já chego cansado, vou dormir no outro dia. Acorda pra ir pra academia de novo. Demanda muito tempo, né? Então, eu acho que é isso, assim, eu gosto de criar. Então, voltando ali do podcast. O podcast era um projeto que tinha uns 2 anos. Para eu parar a minha rotina disso, para demandar o tempo de ir atrás, de pensar no formato de podcast, como que ele vai ser, pensar num parceiro. Hoje a gente está gravando aqui dentro do estúdio mas foram eles que foram atrás da gente. Então, acho que o podcast saiu, de fato, do papel por causa do nosso parceiro, que é a Cristal Podcast, que tem um estúdio maravilhoso. Eles nos chamaram e falaram,
vamos ser parceiro, vamos montar um negócio. Na mesma hora o Vinícius falou, agora vai. Então aí a gente organizou, colocou lá dentro do nosso dia a dia, que às segundas-feiras, a cada 15 dias a gente ia gravar. Os convidados foi relativamente fácil, porque eu conheço muita gente. Então vamos lá, vamos gravar com os primeiros, vamos ajustar como que está sendo cada episódio. Vai ter erros, vai ter acertos, a gente vai ver como que vai funcionar. E talvez depois de uns 20 episódios a gente vai achar o formato. E depois de uns 30 episódios, 50 episódios, a gente vai começar a rentabilizar. E depois de uns 100 episódios eu vou estar feliz, entendeu? Mas é assim, é consistência. Se a gente não fizer sempre com consistência, seja no podcast, seja nos posts, não vai dar resultado. Então, acho que uma das chaves de você ter um negócio em comunicação, né, em ser influenciador, é consistência. A maioria das pessoas começa, aí vai lá e tem 5 curtidas e acha que é o fim do mundo, eu sou ruim para isso, desiste. Então, se você não tiver consistência, não acreditar no teu trabalho, no que você faz, não vai dar certo. Não adianta. Isso acho que é com tudo na vida, mas principalmente hoje dentro do Instagram, TikTok mais ainda, você precisa criar muito, postar muito, ter essa consistência para fazer o negócio dar certo. Então, acho que é isso. Dentro dessa pergunta que você fez, falei muitas coisas, mas acho que é isso. E agora entrando num assunto polêmico sobre as publis. As pessoas têm muito essa aversão à publicidade hoje em dia, então elas acham que se a publicidade é ruim e os influenciadores mentem. Então, como que acontece isso nos sabores? Quais são os critérios que a gente tem para um restaurante entrar? O que acontece? Pagou, entrou? Não. Isso acho que é um grande questionamento que a maioria das pessoas fazem, e acho que é válido, né? A gente já conversou bastante sobre como conseguir comunicar isso de forma mais clara para as pessoas, mas não é todo mundo que entende, é difícil a gente comunicar, mas sim, os sabores têm em torno de 60% público, 40% orgânico. Orgânico são os conteúdos que a gente senta na mesa, conversa e fala, tal lugar abriu, é legal de mostrar. Gosto muito desse lugar, gosto muito a comida desse daqui lugar, é muito boa. Vou dar uma dica orgânica, sincera, não que as publis não sejam, tudo que passa, que vai entrar dentro dos sabores, tem um crivo, a gente vai, prova, a gente sabe o que está falando, a gente tem que manter essa credibilidade, que é o que eu falei lá no começo. O importante dentro do perfil, e que é para as pessoas nos sigam e confiem na gente, é a credibilidade. Se eu vender por vender, só para aparecer o vídeo lá e colocar o dinheiro no bolso, não vai funcionar. Porque o futuro provavelmente vai dizer que eu estou errado, as pessoas vão parar de me seguir e eu não vou conseguir colocar o dinheiro no bolso no final. Então, não é isso que vai fazer os sabores crescer, né? Só vender publi. Então, a gente sabe, a gente tem esse balanço de ter uma parte orgânica, uma parte em publi, mas voltando lá, o que a gente analisa? A gente vai analisar várias coisas, né? A triagem começa no comercial, né? Começa no comercial, então, de a gente saber qual é o cliente, de a gente saber um pouco mais da história. Se eu não conheço o cliente, a gente vai pesquisar sobre ele. Vai ver todas as outras publis, os comentários das outras publis. E, no final das contas, a gente vai lá, vai provar. Então, se a gente chegar lá e ver que não tem a ver com sabores, ou que a gente não gostou, que não entregou aquilo que a gente imaginava, a gente tem em contrato que a gente pode se recusar a publicar e a gente vai devolver uma parte do valor para o cliente. Então a gente tem esse cuidado de ser transparente com o cliente e ser transparente com as pessoas que nos seguem. Se está lá, é porque a gente aprovou. Claro, existem alguns casos que as pessoas ficam bravas porque foram no lugar e não gostaram. E aí vai tentar se entender o porquê. A gente fala que quando a gente publica, e principalmente quando viraliza,
pro dono do restaurante é um pouco complicado, porque ele vai ter uma Às vezes absorver demanda toda a muito demanda. grande. Ele vai ter uma demanda muito grande naqueles primeiros dias que saiu a publi. Então, para ele conseguir atender todo mundo, é difícil. Então, tem gente que vai e não vai conseguir ser atendido. Tem gente que vai e o atendimento não foi tão Dos bom. melhores. E a gente sempre tenta também deixar o dono do restaurante a par disso. Então, o ideal é que todos sejam muito bem atendidos e sejam atendidos da forma que a gente foi atendido lá. Mas a gente tenta controlar isso. Então, quando a gente vai gravar publi, normalmente é o dono do restaurante que vai nos receber, o gerente. Tem todo um cuidado, né? cuidado. Mas a gente também normalmente retorna para saber se tudo aquilo está sendo feito de acordo. Então, a credibilidade dos sabores é a mais importante. Então, se a publi não quer dizer, tem muita gente que tem essa versão, é publi, foi pago, então não tenho certeza se vai ser bom, né? Não tenho certeza se ele está falando de fato a verdade ali. Não, a gente sempre vai falar o que a gente achou. A publi não quer dizer que porque pagou vai ser feito do jeito que o restaurante quer. Na verdade, é só uma troca pelo nosso trabalho. É uma recompensa por aquilo que na verdade a gente está entregando para ele, para que ele tenha um retorno. Então, não é um investimento do restaurante, para ele ter um retorno financeiro mesmo, né? Então, é legal da gente ver que o restaurante investe e na semana lá que foi publicado, ele vendeu 5, 10 vezes mais do que ele vendia antes. Então, isso é legal. A gente fez esses tempos atrás, do La Boca, Da Parmegiana. Que é um cliente que a gente gosta bastante também. É um bar ali nas Mercês que serve um parmegiana delicioso. Eles são especializados em parrilha. E aí a gente fez Colocou eles numa lista de maneira orgânica. Colocou eles numa lista de 3 lugares para comer parmegiana. E aí, inclusive, eles foram o último, foram o terceiro da dica. Eles foram o terceiro da dica e eles foram um orgânico. A gente falou, não, a de lá é muito boa, tem que estar na lista. Boa. A gente colocou, serve um parmegiana bem grande, bem gostoso. E aí, a dona, que também é muito próxima nossa, conversa bastante com a gente, falou, nossa, a gente nunca vendeu tanto. E teve que criar ainda um outro produto, que foi o parmegiana... O combo do parmegiana para 2 pessoas. Compartilhável, para ela vender no final de semana, porque esse era um prato executivo. Que esse era um prato executivo e não se vendia à noite nem no final de semana. E as pessoas iam no final de semana com a família e queriam comer o parmegiana e não tinha. Então ela teve que criar um novo produto por causa desse vídeo. Então isso é legal de ver, né? A gente fez lá o vídeo, a publi, mas era muito bom. Todos que estavam lá eram muito bons. E as pessoas confiam. Então, quando a pessoa vai lá, assiste um vídeo dos sabores, vê que de fato a nossa dica é verdadeira e é gostoso do que a gente publicou, isso dá muito mais credibilidade pra gente. E as pessoas, às vezes, nos abordam na rua, param e falam, olha, eu te sigo, você é dos sabores, já fui em muitas dicas que você deu e, nossa, eu adoro todas. Isso é o mais importante. Isso pra mim é o que faz toda a roda girar. Faz o Sabores ser o que é. E vale lembrar que nos Sabores todas as publis são sinalizadas. Então, se é conteúdo orgânico, está escrito no final da legenda, se é publi, se é convite, tudo a gente deixa bem claro, né? Bem claro, acho que isso é a transparência, é mostrar para quem segue os Sabores que a gente é claro, transparente. E acho que isso, a gente já vem conversando bastante sobre isso. Isso deveria ser o normal, mínimo, né? O normal dentro do mercado. Mas a gente sabe que poucos influenciadores colocam a tag lá de publicidade. Não sei se por medo de entregar menos, mas isso é um mito. Por medo das pessoas acharem que então não é bom. Que não é bom, que também talvez seja um mito que as pessoas acham. Mas eu acho que quanto mais transparente a gente for e mais as pessoas verem o nosso trabalho e que ele dá resultado, que ele funciona, que a dica é boa, mesmo sendo publi ou não, é o que importa. Então, a gente sempre vai ser transparente quanto a isso. E já aconteceu de negar uma publi ou de ir num lugar e não gostar? O que você fez? Já aconteceu. Já aconteceu desde o começo lá de negar uma publi. É um pouco delicado, né? Delicado.
porque a gente tem que entender alguns parâmetros, né? Então, existem alguns clientes que a gente tenta ser o mais claro possível, que é, você não tem o perfil dos clientes dos sabores. Então, não quer dizer que você não é bom, quer dizer que você talvez não tenha o perfil dos clientes dos sabores, que a gente já sabe mais ou menos qual é o perfil. Então, você pode anunciar com outro perfil, mas não... mas dentro dos sabores a gente acha que não vai dar resultado. Então, hoje uma publi dentro dos sabores, ela tem um valor que pode ser dentro para pequenos empresários, pode ser oneroso, pode ser caro. E aí tem gente que chega pra gente e fala, é o último dinheiro que eu tenho, a última cartada que eu vou dar. É difícil pra gente, né? A gente faz 1 milhão de condições especiais. E aí a gente tem que ser mais franco e sincero com o cliente. Mas a gente às vezes se envolve também e fica, meu Deus, esse vídeo tem que ir muito bem. E aí a gente pode ou não negar nesse começo, ser bem sincero, ser bem franco, conversar, ver tudo que ele tem de expectativa e a gente também. Assim como a gente já chegou, vendeu, foi até o restaurante, a gente gravou, provou e a gente falou, não dá certo. Não vai dar certo, a gente não pode publicar isso, não tem como a gente publicar isso. A gente chamou, a Yasmin chamou o cliente e falou, olha, acho que ele não se adequa dentro do nosso editorial. Nossa, acho que foi um dos dias mais difíceis, né? É uma história um pouco tensa, complicada. A gente estava lá gravando lá um local assim que tinha alguns mais sinais, placas de cuidado com atiradores. Cuidado. Enfim, a gente estava lá e a gente decidiu ali na hora que não daria para entrar o conteúdo e que a gente chamou o dono do restaurante e falou, olha, nesse formato assim a gente acredita que não se adequa dentro das nossas diretrizes e a gente não publicou. Então, ser transparente com o cliente também é importante, mas sim, a gente já negou algumas publis, a gente já deixou de publicar algumas coisas porque não se adequava dentro do que a gente tem de nossos valores. E algumas histórias legais, pediram fofocas. Histórias legais. Eu acho que... Não sei, eu acho que vou contar aquela do Pedro, que é a que a gente começou falando sobre como surgiram as listas. Quando o Pedro entrou lá no Sabores, então a gente não tinha um cronograma de agenda, de sempre postar, não tinha. Hoje, dentro dos Sabores, a gente tem a agenda que tem que seguir a risca ali. Todo dia tem que ter pelo menos 2 posts. A gente sabe que a gente vai postar na próxima segunda, nessa quarta, quinta, enfim. A gente tem esse cronograma e quando estava lá atrás, lá com o Pedro, não tinha isso. E aí um dia eu estava com ele conversando, a gente estava lá no café, no nosso escritório, e eu estava conversando com ele e eu falei para ele, já existia modelo de lista, sei lá, acho que lista bombou quando tinha o Catraca Livre, acho que era o site que fazia lista, bastante lista, outros portais já faziam listas, e como conteúdo dentro do Insta, as pessoas até faziam lista, mas aquela lista... Geralmente era mais com foto, né? Lista com foto e marcava lá os lugares lá como lista mesmo, assim. Eu peguei o Pedro e disse assim, Pedro, vou te levar para conhecer 3 croissants que eu gosto aqui em Curitiba, a gente vai fazer o vídeo desses 3 croissants. A gente vai fazer o vídeo e indo no lugar provando. Então a gente fez 3, foi o primeiro vídeo de lista dos sabores de 3 croissants, a gente foi em 3 padarias aqui em Curitiba, que eu gosto bastante do croissant, a gente gravou e foi super bem, foi super legal. Então, o modelo de lista dos sabores a gente vai até o lugar, ele é bem corrido, bem rápido. É um então, compilado, né? A gente vai até o lugar, prova, mostra a gente no lugar, não é só fotinho, vou pegar do Google, baixar uma foto do Google lá do local, uma foto da fachada e colocar lá 5 cafeterias para ir, daí coloca 5 fotos de cafeteria. Não, a gente vai até o lugar, a gente prova, a gente come, a gente faz toda a gravação e aí a gente faz um vídeo bem legal de dica. Então são as listas. Ela começou assim, de uma forma muito espontânea, não foi um super projeto que a gente pensou, que a gente fez. Por muito tempo, eu acho que até ainda hoje, ele é uma porta de entrada. Produtos. É uma porta de entrada também para o dono do restaurante fazer uma primeira publi com sabores, que ele tem um preço um pouco mais reduzido, como ele é dividido em 3 ou 5 lugares. Então
é um produto dentro de sabores super legal que funciona super bem. A gente tem muitos vídeos que viralizaram com listas e as pessoas adoram. E dentro desse lugar de empreendedor, quais são as maiores dificuldades, assim, que você encontra no negócio, tanto dentro da empresa quanto no mercado? No mercado, eu acho que é encontrar bons profissionais. Que sejam comprometidos, que é um trabalho que parece fácil, mas que é difícil, demanda muito tempo, demanda você trabalhar de noite, porque a gente grava de noite, editar o dia inteiro, sabe? Tem muito mais trabalho do que o glamour do que aparece. Então, encontrar bons profissionais é difícil, pessoas comprometidas. E de empreendedorismo, acho que gerir as pessoas. Saber quando você erra, não desistir. Então, já teve projetos dos sabores que a gente tentou, não deu certo. E acho que conseguir delegar as coisas, que nem eu falei, eu sou centralizador. Então, fazer você conseguir deixar o comercial com a Yasmin e acreditar que está indo tudo bem, que sabe, porque não existe como você crescer fazendo tudo. Você não tem como crescer fazendo todos os processos. Né? E ser organizado, né? De fazer o planejamento. Então, a gente tem o planejamento dentro dos sabores do que a gente quer. A gente vai fazer agora, em dezembro, o planejamento do próximo ano. Então, quanto que a gente quer bater de faturamento? Quanto que a gente quer crescer? O que a gente precisa fazer para um novo projeto? Eu acho que empreender é isso. A gente está muito no escuro ali para... Saber lidar com esse desconforto, né? E saber e pensar em novos negócios. Estar sempre antenado no que está o mercado, para nunca ficar para trás, porque se você parar já era, porque muda muito rápido, é muito evolução do mercado mesmo, né? É um mercado super novo, o marketing de influência é um mercado super novo, que está crescendo muito, mas se você ficar parado, que é o que eu falei lá, quem ficou parado, na verdade foi antes do Facebook, quem começou talvez que eram os blogueiros, que ainda chamam, YouTubers também. ainda chamam algumas pessoas, ainda chamam, os blogueiros vão vir aí. Então começou lá com os blogs, daí depois foi para as redes sociais com o Facebook, acho que antes até o Orkut, mas o Orkut não era muito esse perfil daí depois o Facebook, Instagram, TikTok, e vai surgir outras coisas que sempre a gente tem que estar antenado. E dentro disso, como que faz para a criatividade não acabar nunca? Acho que é estudando. Para se manter autêntico. Estudando, vendo como está o mercado. Então, a gente foi, semana passada, retrasada, a gente foi para São Paulo num evento que fala sobre tendências, sobre o mercado, sobre o mercado de influência, sobre qual que vai ser tendência para o Instagram. Se você não tem referência, você não tem como criar coisas novas, né? Então, a evolução das coisas depende muito de você ter isso. Então, a comunicação em si você vai remodelando algumas coisas que lá no passado eram importantes, enfim, a rádio, né? Então, hoje o podcast é uma evolução da rádio, fazendo alguma coisa diferente. O Instagram também, sei lá, a gente tem o Guia Sabores de Curitiba, que está num processo, ainda não é o que a gente quer, mas ele está crescendo, ele está evoluindo. E eu fiz, quando eu me formei, o meu TCC foi sobre a dificuldade de escolha no mundo atual, que a gente tem muitas escolhas, tem muitos restaurantes, quando você vai no restaurante, às vezes o cardápio é muito grande, e aí às vezes a gente se arrepende de escolher alguma coisa, pensando que poderia ter escolhido outra coisa. Então, esse meu TCC deu muita base para a gente criar hoje o que é o guia, porque dentro desse meu TCC a gente estudou, o estudo de caso foi da Veja Curitiba, que era o prêmio Veja Curitiba, mas que ele servia muito mais como um guia para as pessoas. Então as pessoas compravam a revista e guardavam a revista para depois ajudarem elas na escolha. Então naquela época
nem sei se tinha rede social, se tinha, era o Facebook no início ali. E as pessoas não tinham essas informações tão grandes assim, sabe? Então elas pegavam a revista e guardavam a revista por um ano para saber quais restaurantes italianos tem que era mais fácil de escolher. Então era um guia, era o prêmio Veja Curitiba, elegia os melhores restaurantes, sei lá, melhor italiano, melhor francês, melhor não sei o quê, melhor pizzaria, mas para as pessoas era um guia para ajudá-las na escolha. Então, a dificuldade de escolha das pessoas, porque elas têm muitas informações, muita escolha, elas podem escolher, né, sei lá, tem quantos restaurantes italianos em Curitiba? Muitos. Aí a revista dava uma base para elas, olha, existe esse. O nosso guia hoje é um reprocesso daquilo lá que eu peguei lá atrás, que eu estudei lá atrás e que a gente vai fazendo. Então a gente tem o Guia Sabores de Curitiba, que a gente pega nossas experiências, os lugares que a gente visitou e a gente fala, ó, esses são legais. Aí esse a gente dá um selo, que é um restaurante legal para você conhecer. Esse a gente dá 2 selos, que é um restaurante legal para você conhecer e tem um bom atendimento. 3 selos, que é um restaurante legal de conhecer, tem um bom atendimento, tem um lugar, um ambiente incrível e que é tipo o melhor da cidade. Os melhores da cidade são poucos que tem 3 selos, mas quem tem 1 já é bom, quem tem 2 é muito bom e quem tem 3 é espetacular. E todos que estão ali valem a pena ser visitados. Então a gente criou esse guia. A gente pegou uma ideia lá de trás e refez com esse processo hoje novo. Então a evolução dos processos de trabalho, de ideias, de criatividade, é muito disso, de você ter referência. Então, não... Você sempre ser criativo, é isso, é estudar, é ter referências e acho que um pouquinho é ter as pessoas certas à sua volta também que te ajudem a pensar coisas diferentes. E pensando nisso tudo, será que existe receita para viralizar? Acho que a receita é o que eu falei lá algumas perguntas atrás, que é você ter consistência. Não existe uma receita clara de tipo, você tem que fazer um post assim, assim, assim. Existem alguns métodos, né? Então, fazer um vídeo que tenha uma chamada legal, né? Os 3 primeiros segundos são importantes, então você tem que ter um gancho legal, uma chamada legal. Alguns assuntos dentro do teu nicho são mais importantes, então você tem que saber o que está se falando no momento. Dentro dos sabores ali, a gente sabe que quando a gente fala sobre lugares com comida livre, com preço fixo, chama muita atenção, então a gente sabe que tem alguns casos que chamam mais atenção, mas não existe uma receita certa de viralizar, assim, não, e o viralizar também é muito relativo, né? O que é viralizar? A gente tem alguns vídeos com 1 milhão de seguidores, visualizações, 1, 2, 3 milhões de visualizações, mas isso pra gente talvez não seja tão relevante, porque a gente saiu da nossa bolha, que é Curitiba, e o cliente lá que a gente divulgou não vai sentir um impacto tão grande, porque ele vai atingir pessoas que não são tão relevantes pro negócio dele. Então, para mim, hoje, viralizar, né, dentro do que a gente faz do nosso trabalho, é ter uma boa entrega e ter um resultado final lá no restaurante, no nosso cliente. O cliente nos ligar e dizer, olha, nosso restaurante bombou. A gente passar uma semana depois e o restaurante tá cheio e ele fala, olha, eu não consegui atender todo mundo. Por exemplo, que eu já falei que eu gosto muito, o Dom Hugo. Dom Hugo, ele manda áudios icônicos. Meu amigo há, sei lá, 10 anos. A empanada dele é muito boa, a gente sabe que só que ele tem um processo um pouco mais, né, artesanal. Então ele começou pequenininho na casa, numa casa que ele alugou ali no Juvevê, agora alugou um novo lugar e a gente divulgou esse novo lugar e bombou, porque as pessoas quando vão lá, elas veem que é muito bom. Só que ele não consegue atender uma demanda tão grande, porque é artesanal, ele faz cada empanada, demora um pouco, as pessoas reclamam que demora, mas demora um pouco. Mas o legal é dele me ligar e falar, Vinícius, bombou, eu não consigo atender, muita gente foi embora. Eu tinha um entregador, estou com 5 entregadores para fazer o delivery,
tá funcionando super bem. Então, esse é o resultado final para mim que mais importa, assim, o viralizar no negócio, assim, porque a gente às vezes não tem parâmetros, quando a gente não fala diretamente com o dono do restaurante, a gente não tem parâmetros para saber como foi o resultado final. A gente consegue pegar e fazer um relatório de entrega dentro do Insta, né? Então atingiu tantas pessoas, teve tantos compartilhamentos, mas não quer dizer que isso refletiu diretamente lá no final no restaurante. Não quer dizer que as vendas dele aumentaram, né? Então o importante para a gente é isso, é ver o restaurante encher, é ver que as pessoas que foram gostaram. Então o viralizar para a gente é muito mais importante quando atinge o final, certo, né? Atinge o final ali. Não apareceu o nosso financeiro, que é a dona Tânia. O Moroni, que é meu marido também, não veio hoje na gravação, mas também está sempre junto, ajuda em muitas gravações. Enfim, essa é a equipe dos sabores. Daqui a alguns episódios que eu falei, né, 20, 30, 50 episódios, vai crescer. Quem sabe ter alguém aqui só cuide do podcast. Mas eu queria agradecer a vocês. Quem segue os sabores no Instagram, pra gente é muito importante, é muito legal ter vocês, ter essa conversa. Tem alguns seguidores que são muito próximos e gostam de mandar mensagem, tem aqueles seguidores que não gostam de responder, mas eu sei que estão lá, que no dia a dia aparecem na rua e falam, olha, eu sigo você. E agradecer à equipe, a todos que estão aqui. E acho que é isso, acho que é um episódio que é para falar o quanto o Sabores cresceu e vocês são importantes pra gente. É isso? É isso. Eu queria agradecer então a todo mundo. Sigam a gente no Instagram. Agora a gente tem o nosso YouTube com os episódios do podcast. Tá no Spotify também e em outras plataformas. E agradecer ao Cristal Podcast, que é nosso parceiro aqui. E acho que é isso. Ficamos para uma próxima. Obrigado.